Ixi. O amor é como eu não visto. Vamos falar o que tá falando? Oi. Ah, a gente Tá aí. tem que mostrar. A Érica tem outro sinal já, assim, de Deus. Ah, A é? gente pulou. Ela vai mostrar quando ela entrar. Ah, juro. Feitinho. Oi, Elisângela. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Thank you. Thank you. Meu Deus, só isso. Não apareço, né? Ah, não. Eu vou tentar por outro aparelho, tá bom? Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Guarda aí. Flávia, oi, 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 oi. Cláudia. Será que não? Tô doido pra parar. Boa noite. Espera um pouquinho, Andréia. Problema no celular. Outro celular. Roberto Rapaz. Quem é? Mas o quê? Este é um calor, gente. Aqui, calor. Verdade, eu falei do calor. Falou tudo, mas rapaz, quem é? Ah, eu vou. Oi, boa noite. Cara de inferno. Diferente. Não, é o celular. Espera um pouquinho, que a Andréia já vai entrar. Depois a Érica. Espera um pouquinho. Gabriel Marília, prazer. É Cláudia, Andréia? Tem uma Cláudia, é essa? Vamos ver. Ops. Vamos ver se é. Não. Pensei, Andréia. Tudo bom? Problema não. Depois a gente conversa. Tô. Chama a Andréia. Beijo. Ah, tá. Vamos. Beijo. Vai, né? Nossa, também não. Eu tô em outra página. Também não apareço. Não, dá pra ver, Tá mas tá aparecendo. parado. Não dá pra lavar. Acho que internet, não? Nossa, eu tô do lado do roteador. Que loucura. Bom, não vou conseguir. Mas tu quer falar e a gente interpretar? É ruim, né? Não, eu só queria mandar um beijo para todo mundo, dizer que hoje eu não vou participar. Então, se você puder ir falando. Tá, vou. E a gente só consegue 2 pessoas, né, conectadas. Eu não tenho como entrar na live de hoje, que vai ser a doutora Érica, que é convidada nossa, e eu vou estar assistindo vocês. E tá conseguindo me ouvir? Sim. Fala para mim que seja imagem. E que se alguém quiser continuar mandando as perguntas, mandando mensagens, que eu continuo recebendo, e que na quinta que vem, aí vai ser comigo.
E nós vamos falar sobre mitos do ato sexual, mitos da sexualidade, aquelas coisas que a gente acha que é verdade e nunca são. É isso que eu quero falar para vocês. Tá bom? Ok? Tudo bem? Tudo ok. O queijo. Eu vou sair para a doutora Erika, tá bom? Beijo, Andréia. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Vai estar assim, na vida. Assim. Ai. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Pesquisar. Olá, estão me vendo bem? Oi, sim. Eu acho que tá baixo o áudio. Pra gente aqui tá bom, tá chegando bem. Tá bom? Tá chegando bem? Boa noite. Eu vou tirar os comentários, tá? Tá. Fique à vontade. Como você achar melhor. Se você achar melhor ter o comentário para a gente recepcionar as perguntas. É porque, É porque o comentário ele atrapalha. Na visualização dos meninos surdos, né? Então, toda live que tem surdo, os comentários são desativados, né? Tá ótimo. Então, agora a gente verdade, abre um espacinho na fala para a gente ver os comentários, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Aí depois tira de novo. Na verdade, a gente precisa muitíssimo. A gente precisa muitíssimo aprender tudo sobre como tornar o acesso a todas as pessoas possível para todos os seus direitos e em saúde, todas as possibilidades de explicação do que está acontecendo. Acho que esse convite, ele tocou o meu coração naquele lugar em que eu estou à procura de mais integração de saúde às mulheres e, de repente, eu me deparo com uma realidade que é ainda mais difícil nas mulheres que têm qualquer vulnerabilidade relacionada ao acesso e à comunicação. Visual, auditiva, cadeirantes. Poxa, então não dá para falar só com mulheres ouvintes, falantes e andantes. Eu preciso realmente tentar falar com todas. André, você quer se apresentar? Aproveita e mostra seu sinal, que a gente deu o sinal para ti, mas não conversou antes, né? Você já tem sinal. Alguns... Uma vez eu estava com um namorado falante, mas intérprete, e conversávamos com um grupo de surdos numa praia em Jurerê, em Florianópolis. Estávamos em passeio, né? Eu falo de São Paulo, eu moro e atuo em São Paulo e tenho família e atuo em Belém em alguns agendamentos específicos, Belém do Pará, porque eu sou de Belém do Pará. Então, o nome que me deram foi esse. São dois? É assim ou é só assim? Um E, enrola e bota aqui no cabelo. Ótimo. Achei muito bonito, porque, na verdade, muitas vezes eu penduro o cabelo assim para cima e acho que foi daí que eles tiraram essa marca. Mas você me deu um outro nome que foi por causa da mechinha, né? Sim. Assim que então Roberto, eu tenho, na verdade. Assim que o Roberto viu, eu tenho dois nomes, então. Esse
e esse aqui, certo? Na verdade, assim, na comunidade de estudo a gente escolhe um, porque fica confuso, né? Aí você tem que escolher qual mais bonito. Você gosta mais, né? O que eu já tenho. Então fica. Fica legal, é bonito pra caramba também o seu. Que é um Ed Érica. Gente, meu nome então é esse, que vocês estão lendo. E eu sou médica de mulheres. Eu cuido de mulheres que estão ou não estão grávidas, que começam a sua jornada, atendo meninas também que têm algumas dificuldades, atendo mulheres mais velhas, atendo senhoras e atendo mulheres trans. Eu tenho um consultório em São Paulo, eu também dou aula, e tenho mestrado e doutorado em ginecologia dos hormônios. Elas me chamaram, a Andréia, a Grazi e o Roberto, para falar da maneira mais diversa possível sobre os métodos que existem. Sexo é praticamente a atividade mais que sequestra a nossa libido. Libido é uma energia vital que nós usamos para realizar atividades da vida. Libido está em todo mundo. Alguém pode dizer, eu não tenho libido. Talvez a sua libido esteja diminuída por algo, ou aumentada por algo, ou deslocada por algo. Quer dizer, estamos num momento de pandemia em que há muitas incertezas e inseguranças financeiras. Então, às vezes, a libido está deslocada para tentar fazer a vida girar. Mas a nossa libido está presente. E ela tem uma íntima relação também com a vivência do sexo. Tem atividade mais enriquecedora ou que mais utiliza a nossa libido do que a vivência sexual, que pode ser o ato sexual, que podem ser as mensagens excitantes, que pode ser a fantasia, o pensar em sexo, que pode ser o beijo, que pode ser o abraço, que pode ser o segurar as mãos, e que pode ser o encontro das genitálias também. No encontro das genitálias, existem vários produtos. Esse prazer que a maioria das pessoas sentem de alguma forma, mas não todas, algumas sentem dor. E quem sente dor para ter sexo, vocês já estão ouvindo, ouvindo bastante isso, que ter dor não é normal. Tem um porquê. Existe também um outro subproduto do sexo entre um homem e uma mulher, ou seja, o sexo hétero, que é a gestação. E existe um problema que pode acontecer nessa vivência sexual entre pessoas, independente da opção que elas fazem de gênero, que são as infecções de transmissão sexual. Então, eu preciso falar brevemente sobre um e sobre o outro e acolher as perguntas de vocês na medida que elas aparecerem. Tudo bem, Grazi? Me dá um feedback de velocidade. Alright, legal. Bom, quando nós falamos em como evitar a gravidez, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que nós mulheres, só mulheres, nós temos um ciclo ovulatório. E esse ciclo ovulatório, ele existe para que a gente possa produzir uma célula, ou no máximo duas, que ficam à disposição para a junção com a célula do parceiro e virar uma célula só, que vai parar no nosso útero, no útero da mulher, dentro aqui, e esse desenhinho aqui é de um grupo de células, que são as primeiras do bebê,
que já estão saindo do encontro e estão vindo se plantar aqui na casinha deles. O encontro acontece aqui nas trompas, ou de um lado ou do outro. A célula que a gente produz está aqui no ovário, ou de um lado ou do outro. E aí, eles têm esse ponto de encontro. Você sabe quando você marca com um amigo, me encontra tal lugar, tal hora? O sexo é esse encontro. E aí, eles alugam um condomínio e vêm morar aqui dentro do útero, que é um órgão feminino. É um órgão de pessoas que na nossa sociedade são entendidas como mulheres. Mas existem homens trans que têm útero e que podem engravidar se desejarem, ou se tal coisa acontecer. Nessa gestação, então, eu preciso de 2 bloqueios para impedir a gravidez. Ou eu seguro a ovulação da mulher, ou eu seguro o espermatozoide do homem, ou eu faço as duas coisas, que pode ser mais seguro, inclusive para evitar infecções. Então, a ovulação da mulher, que é a formação dessa célula que está no ovário da mulher, ela é relativamente possível com várias maneiras. Primeiro, a nossa ovulação dura em torno de um dia, em torno de 24 horas. Meninas, pelo amor de Deus, são 24 horas de ovulação e tem gente usando pílula o mês inteiro. Mas a gente pode aprender a perceber o dia da nossa ovulação e nesse dia a gente atrapalha para que as células não se encontrem, para que elas não façam a reuniãozinha e não aluguem o condomínio dentro do útero. Esse encontro, ele pode ser impedido apenas com ejacular na camisinha ou não ter sexo. Na maioria das vezes, ejacular fora, ou seja, tem a penetração e na hora que o homem está eliminando o jato de esperma, que é o líquido que sai do pênis do homem, ele tira da vagina e goza fora. Atenção que isso tem muita taxa de falha. Uma parte de células ele elimina, já no comecinho vai soltando devagar, e a grande quantidade, às vezes 180, 200, 300, 1000 células ele elimina naquele jato, que às vezes coincide com o orgasmo dele. O orgasmo da mulher é um fenômeno que não é igual à ovulação. A ovulação é o amadurecimento dessa célula. Nós trabalhamos o mês inteiro para conseguir produzir uma célula capaz de gerar uma gravidez. Nosso trabalho, ele dura da primeira até a última menstruação. A maioria das mulheres menstrua num intervalo de 21, 28, até 45 dias entre uma menstruação e outra. Entre uma menstruação... Volta só um pouquinho, Érica. Tá. A maioria de nós, mulheres, produz essa célula capaz de gerar uma gravidez a cada ciclo menstrual. Ou seja, de uma menstruação até outra. Quando desce uma menstruação, é aquela grande virada da página. É quando tudo começa. Então, de uma menstruação para outra, ela existe para que eu tenha um ciclo capaz de produzir uma célula que vai se desenvolver junto com o espermatozoide e virar uma gestação. Então, é um grande trabalho que o corpo da mulher faz. Olha, é um trabalho que o corpo da mulher faz. Uma vez a cada 24, 25 dias,
algumas mulheres 30, outras 35, algumas 40. A cada intervalo desse, as mulheres vão trabalhando com seus hormônios que conectam o cérebro, a tireoide, o fígado, o pâncreas e os dois ovários, um do lado e um do outro, que fica mais ou menos abaixo do umbigo. A gente fica trabalhando para produzir esse grande fenômeno natural que é a ovulação. Na maioria das mulheres, a ovulação ela tem uma validade de 24 horas. E na maioria de nós não temos dor. O que nos incomoda é, na maioria das vezes, o menstruar, o sangramento menstrual. É normal que se menstrue até 7 dias, mas não é normal ficar com tontura, ficar cansada quando o sangramento é excessivo. Essas coisas não são normais. É importante procurar ajuda. Então, vocês já entenderam por que a gente precisa de método para evitar. Agora eu vou falar para vocês quais são os métodos femininos e quais são os métodos masculinos para poder evitar. De preferência, cada um usa o seu. E a gente junta a proteção. Deixa eu só sugerir. Como tu já explicou uma parte, tu quer abrir o comentário para ver se todo mundo entendeu? Ver se está claro? Pode ser? Tem até uma perguntinha aqui já. Eu não sei se agora tu quer responder ou depois no final, doutora. O que você prefere? Se o Roberto pode ir colecionando, quando chegar a menstruação, aí você pode engravidar. Nós engravidamos na metade do tempo entre uma menstruação e outra. Nós não engravidamos logo após a menstruação. Geralmente, nós engravidamos na metade do tempo entre uma menstruação e outra. Se entre uma menstruação e outra você leva 25 dias, então é na metade desse tempo. Deu para entender? Por exemplo, se você leva 24 dias, é mais ou menos no 12º. Se você leva 30, é mais ou menos no 15º. Então, em torno do 15º dia. Aí, como é que eu conto isso? O dia que desce a menstruação é o dia 1. Aí ela segue descendo e você segue contando. O dia... Eu vou pegar o meu ciclo, gente, para poder explicar para vocês. Olha para mim, só para mim. Eu menstruo... Não tem problema. Não tem problema. É porque eles vão olhar para ti e tu vai ter os comentários na frente. Não, mas eu acho que não vai atrapalhar. É importante saber o que elas pensam. Aí o Roberto pode ir lendo os comentários pra gente. Olha, é assim. Se a minha menstruação dura 28 dias, o dia do meio é o 14. Certo? A metade do tempo. Então, aqui o 28 desceu a minha menstruação. A minha menstruação fica uns 7 dias. Então, o dia 1 até o dia 7 eu estou menstruando e eu sigo contando 8, 9, 10, 11, 12, 13, em torno do 14. Um dia antes, 13, ou 4 dias depois, 15, 16, 17, 18 e 19, em algum desses dias eu posso estar ovulando. Aí a ovulação dura 24 horas e acaba. Antes e depois eu não consigo engravidar, a menos que eu ovule fora da data. Uma mulher só engravida se o ovário dela produzir uma célula que se reproduz junto com a célula do homem e vira um bebê e se implanta lá no útero. Se isso não acontecer, não existe gestação. Então, quando antes e depois
antes e depois da minha ovulação, eu não preciso ficar tão atenta ou tão preocupada com evitar gravidez. Esse método de perceber a sua fertilidade, ele tem uma marca na vagina que é a clara de ovo, um corrimento viscoso, elástico, que quando você bota entre os dedos, ele estica feito uma goma. Esse muco que sai e que é bem viscoso e elástico é a marca em torno dos dias ovulatórios. Sem ovulação não tem como engravidar. O que acontece com períodos de guerra, de crise, de pandemia, algumas mulheres ficam com a menstruação e com a sua ovulação irregular, ou para mais ou para menos. Às vezes, ela não consegue usar bem essa tabelinha e essa percepção do muco para saber o quanto é que elas estão correndo um risco de gravidez se não querem. Isso tudo eu estou ensinando para ajudar mulheres que querem e mulheres que não querem engravidar. O mesmo saber ajuda todo mundo. Vocês estão me entendendo? O mesmo saber é bom para todo mundo. Agora, se eu estou com menstruação irregular, se eu tenho sangramentos em uma grande quantidade, pode ser que eu não esteja ovulando, ou pode ser que eu esteja abortando e não saiba. Um sangramento que dura mais de 7 dias, por favor, procure ajuda para entender por quê. E não saiam de lá sem a explicação do que eu posso estar tendo e do que eu preciso saber para prevenir isso. Às vezes, a gente precisa ensinar os cuidadores, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas a cuidar de nós. Às vezes, a gente precisa pedir e cobrar que a gente seja capaz de entender exatamente ou aproximadamente o que está acontecendo, tá bom? Vamos falar sobre os métodos? Os métodos são do tipo hormonais e não hormonais. Aí eu impeço que o espermatozoide chegue lá no óvulo ou impeço que o óvulo e o espermatozoide juntos desçam e se implantem no útero. Quais são os métodos que existem? Existem métodos hormonais que são, por exemplo, as pílulas. Existem pílulas que têm cores diferentes e existem pílulas que têm cores iguais. As pílulas que têm cores diferentes, geralmente ela associa o estrogênio e a progesterona. Algumas pílulas são só de progesterona. Elas podem ser muito interessantes para mulheres que têm dor de cabeça, alterações na mama, risco de câncer de mama, sangramento muito aumentado ou que precisam prevenir os trombos nas pernas. As pílulas só de progesterona, elas têm a mesma cor, né? Elas sempre têm a mesma cor, mas tem algumas que têm a mesma cor e que são combinadas. Eu quero avisar que a pílula combinada, ela pode ser ideal para muitas mulheres e é a que tem nos postos de saúde. Mas na maioria das vezes elas têm uma dose alta. Então é preciso ter muito cuidado. Não use pílula combinada. Mulheres com pressão alta, mulheres com risco de trombose e mulheres com mais de 38, 40 anos de idade. Prefira as pílulas de dose mais baixa ou, de preferência, as pílulas só de progesterona. Mulheres com dor de cabeça crônica ou que tiveram trombose de qualquer tipo, não use pílula combinada. Mulheres que tiveram esse problema podem usar só de progesterona. Agora eu vou falar para vocês o que é só de progesterona. O injetável de 3 em 3 meses, ele é só de progesterona. O DIU
com hormônio, ele é só de progesterona. O implante, que é esse bastão, que insere com a ajuda de uma agulha na pele, na parte de baixo do braço. Esse implante que fica debaixo da pele do braço, ele é só de progesterona. São também só de progesterona o DIU. Ai, cadê meu DIU? São também só de progesterona o DIU chamado Dilmirena. O Dilmirena também é só de progesterona. E a pílula apenas de progesterona também existe e ela é uma opção para algumas mulheres. Eu vou dar um exemplo dela. Essa aqui é também uma pílula só de progesterona. E ela toma tanto o DIU só de progesterona, o injetável de 3 em 3 meses, a pílula só de progesterona e o implante só de progesterona, eles são de uso direto, eles são de uso contínuo. Não tem como parar para menstruar. O que significa parar para menstruar? Significa que eu estou recomeçando um novo ciclo. E se eu não paro para menstruar? O que acontece com o meu corpo? Pergunta que eu escuto muito. Júlia, só trocar agora, só espera um pouquinho para trocar de intérprete. Só pra gente trocar, que aí vai mudar de assunto mais fácil. Descansar um pouquinho. Tudo bem? Eu tô. Vamos nessa. E aí, eu estava falando que tudo que tem só progesterona suspende a menstruação. Algumas mulheres gostam de ver a menstruação porque elas acham que ver a menstruação significa que elas estão limpando o corpo. Isso não é verdade. Quem limpa o corpo é o rim, o fígado, é o xixi, o cocô, não é a menstruação. Se eu não menstruo porque estou usando uma pílula só de progesterona, a menstruação ela simplesmente não forma. E está tudo bem, porque eu sei por que estou usando, porque eu escolhi estar usando e eu aceito o efeito colateral de não ver a menstruação. Para mulheres que têm dor de cabeça crônica, que já tiveram trombose em algum lugar do corpo, tem risco de ter esse trombo que entope em algum lugar do corpo. Mulheres que estão muito acima do seu peso, ou mulheres que têm mais de 40 anos de idade, os métodos só de progesterona, como a pílula contínua só de progesterona, o DIU, que libera a progesterona dentro, o implante que fica 3 anos embaixo da pele, que é inserido com uma agulha, e a injeção de 3 em 3 meses tem como efeito colateral suspender a menstruação e pode fazer parte de uma estratégia muito boa para algumas mulheres. O método hormonal mais seguro, que tem menor taxa de falha no mundo, é o implante que a gente insere com a ajuda de uma agulha embaixo da pele aqui do tríceps, desse músculo do braço. Esse é o método hormonal mais seguro de todos. O método hormonal que menos sangra, que menos tem escape, é o DIU liberador de hormônio, que é esse bem aqui. A gente insere ele da seguinte maneira. Vamos fazer ao vivo aqui. Vamos fazer ao vivo, né, Roberto? Sim, sim. Aqui eu tenho um útero, aqui eu tenho um catéter de inserção do DIU. A paciente, eu já passei com todo cuidado o espéculo. Vai na câmera.
Esse é o espéculo. É o bico de pato que a gente introduz para ver o colo do útero lá dentro da vagina. Aí eu jogo uma luzinha, olha só a luzinha doida dele, aí eu olho e abro ele um pouquinho bem aqui e olho através dele o colo do útero. Quando eu estou olhando o colo do útero através dele, eu vou chegar no colo do útero que está bem aqui. E aí eu vou inserir o meu catéter e vou expelir o DIU, e o DIU vai ficar lá dentro do seu útero. E aí eu corto o fio e deixo o DIU lá dentro. Agora eu vou mostrar para vocês o DIU já lá dentro, na posição que ele fica, do jeitão que ele fica. É esse aqui. Tá bom? Muito interessante também podem ser os métodos injetáveis mensais, que são aqueles que se aplicam uma vez por mês. Com eles já vem o produto dentro da seringa, aí vem a agulhinha, vai aqui no músculozinho. Eles são de uso uma vez por mês e a maioria das mulheres menstrua com eles. Esses são os métodos hormonais. Quais são os métodos não hormonais? São a camisinha masculina. Lembrando que a camisinha masculina tem de vários tamanhos. No Brasil, vende da 49 até a 58. Não precisa. A camisinha é que nem roupa. Cada um tem a sua medida. Às vezes a pessoa vai à procura de camisinha e fica de olho no gosto, na textura, na cor, no cheiro, no gel que vem junto. Muito importante é pesquisar o número e encontrar o seu número de camisinha, que vai na medida do teste. Ainda não existe uma régua ou uma regra para medir o pênis ereto, porque às vezes a ereção não é igual, mas entenda que a camisinha que tem distribuída no Ministério da Saúde é a 54 e a 53. E existem homens que têm um pênis um pouco maior. Saibam que se a camisinha estoura ou se bloqueia a ereção, ela pode estar apertada. Se a camisinha sai e fica dentro da vagina, ela pode estar larga. E é bom saber que existem camisinhas de várias numerações para o tipo camisinha masculina. A camisinha feminina, como é que ela é? Ela só tem uma numeração. Ela é um saco que tem um anel interno dentro. Esse anel serve para guiar a inserção dela dentro da vagina, dentro do canal vaginal. Então, aqui é a vulva do lado de fora, aqui é o canal vaginal. A vulva tem o canal de fazer xixi, tem o canal vaginal que menstrua, que entra o pênis e que sai o bebê, e tem o ânus. A camisinha feminina vai no canal vaginal. A gente faz um 8 com ela. Essa bolinha, esse anel, ele é solto, tá? Lembrando, ele é bom só para poder essa inserção. Tem também uma outra camisinha nova que vem uma esponja dentro. É a mesma coisa. É só apertar, fazer um 8 dela, insere no canal, vai empurrando com jeitinho. Quando ela estiver quase entrando, empurra com o dedão até onde der. E aí fica esse saquinho pro lado de fora. O pênis entra justamente nesse saquinho. Ele entra aqui. Porque aí ele confere proteção contra gravidez e também contra infecções de transmissão sexual. Então, esse anel externo fica do lado de fora.
ele massageia também um pouquinho a vulva. Pode ser algo muitíssimo interessante. Os métodos combinados femininos também existe o anel vaginal, e bota no fundo da vagina há 3 semanas, tira, fica uma sem, e mais 3 semanas dentro e fica uma sem. Lembrando que cada anel é para um uso de 3 semanas, que é o mesmo que 21 dias. Eu insiro na menstruação, passa-se, eu deixo lá, esqueço lá, passa-se 3 semanas, eu retiro e jogo ali fora. Aí eu passo uma semana sem. Se eu coloquei numa terça-feira, eu passo mais uma terça, passo mais uma terça, e aí tiro depois de 3 semanas. Aí eu passo uma semana descansando e insiro na terça de novo. Essa maneira de usar 3 semanas e parar uma, sempre o dia da semana que começa é o que recomeça de novo depois, é a mesma regra para as pílulas de 21 dias, que são as pílulas combinadas, como o ciclo 21, que tem nos postos de saúde. Deu para entender? Esses são os principais métodos que existem. Os métodos mais interessantes no momento são aqueles que consideram o número de filhos que você quer ter e o tempo que você quer ficar até a próxima gravidez. Vou dar um exemplo. A Grazi, ela pensa em ter 1 ou 2 filhos, né, Grazi? Mas aí a Grazi, ela quer começar a pensar em ter filhos daqui a 3 anos. Então, vamos pensar num método que seja capaz de durar 3 anos. Vou dar uma sugestão. O implante, ele consegue durar 6 anos. Ou o DIU de cobre, que é um DIU sem hormônio. Ele dura até 10 anos. O fato dele durar 10 anos não significa que eu precise obrigatoriamente passar os 10 anos com ele. Eu, doutora Érica, eu uso o DIU de cobre. É um DIU sem hormônio. Eu menstruo normalmente, menstruo 1 vez por mês, não tenho medo de gestação se tiver uma ejaculação dentro da vagina. É um método bom e eu já estou no 3º DIU. E o meu DIU, ele pode durar, dependendo do tipo de DIU sem hormônio que eu usar, ele pode durar 5 ou 10 anos. E ele é um método completamente sem hormônio. Ou seja, eu não estou preocupada se vai piorar minha dor de cabeça, se vai aumentar a trombose nas pernas, se vai aumentar a multiplicação de células na mama. Eu estou relativamente tranquila com isso. Tudo bem? Para que pensar na associação do método masculino do homem com o método feminino da mulher? Para aumentar a chance de não ter uma gravidez indesejada, uma gravidez não planejada, e aumentar a chance de eu não ter uma doença de transmissão sexual. A doença de transmissão sexual mais longa e que não tem cura no Brasil é o HIV. O HIV, ele tem períodos em que ele aumenta a transmissão em grupos de pessoas, como, por exemplo, agora, o maior grupo são um grupo de 19 a 24 anos. São as pessoas que mais estão se contaminando. A camisinha é capaz, ela é potente para evitar a transmissão do HIV. Ele pode ser transmitido com pênis na boca, vulva ou vagina na boca, pênis na vagina, pênis no ânus e vagina com vagina. Os fluidos que a gente produz na vagina e no pênis transmitem o HIV para a pessoa que não está doente.
não transmite HIV? Aperto de mão, abraço e beijo na boca. O que mais transmite HIV, a pele mais sensível para o HIV, é a pele do ânus. Anal é mais sensível. Então, camisinha para cada penetração. E como a gente faz com vagina? A gente pode pegar a camisinha, cortar, fazer um papelote ou utilizar o papel filme. É muito importante nós sabermos os nossos valores sorológicos, que é eu saber se eu tenho a doença no sangue. Porque se eu sei que eu tenho, eu vou tomar o remédio, baixar a minha quantidade de vírus no sangue, e aí eu posso ter relação sexual tomando esses cuidados e baixando a taxa de vírus no meu sangue. E se eu quiser ter gravidez, planeja-se a gravidez com o método tradicional de gozar com o pênis dentro da vagina, mas com taxa viral baixa. Então, reduz a chance da pessoa que está doente transmitir para a pessoa que não está. É possível viver com HIV como se vive com diabetes, como se vive com hipertensão, como eu que vivo com doença na tireoide, normalmente. É só ter o cuidado de comunicar que tem, saber que a quantidade de vírus no seu sangue está baixa e saber como prevenir a transmissão através do sexo, do compartilhamento de agulhas, da transfusão, tá certo? Outra doença que é muito importante prevenir é o câncer do colo uterino. Ele é produzido pelo HPV, o papiloma vírus humano. Ele parece o nome, mas ele é diferente. HIV é uma doença que baixa a resistência no corpo. E o HPV é um vírus que dá uma virose na pele. Qual pele? Do pênis, do ânus, da garganta e do colo do útero. Esse HPV é aquele vírus que os adolescentes, meninas de 9 a 14 anos, tomam vacina gratuita nos postos. E os meninos de 11 a 14 tomam vacina gratuita nos postos. Por que essa vacinação era só para meninas de 9 a 14 e se tornou também para meninos de 11 a 14? Porque a gente descobriu que precisava prevenir o câncer de base de língua, atrás da língua, e o câncer da garganta, o câncer da boca, induzido pelo HPV. O câncer do colo uterino tem um exame muito fácil de ser oferecido, que é aquele do Papa Nicolau. Lembra do espéculo? Do bico de pato que a gente coloca dentro da vagina, joga uma luz lá dentro e vê o colo uterino, abre e vê o colo uterino. Gente, todos os postos no Brasil têm esse exame. É um exame de rotina. Mas o exame da garganta e do ânus não são exames de rotina. Então é por isso que a gente oferece a vacina para meninos e meninas. Deu para entender? Então, a lesão que o HPV produz pode ser uma lesão silenciosa ou pode produzir verruga. No colo do útero, nem sempre a gente vê verruga. Às vezes a gente vê uma mancha. E essa mancha nem sempre vai virar o câncer. Esse caminho de evolução leva de 5 a 10 anos. Então, entre 5 e 10 anos, que o HPV vai caminhando até a virose virar um tumor, em algum momento a gente faz um Papa Nicolau e descobre.
Vai ter um tumor por HPV pessoas que não conseguiram receber o Papa Nicolau, que não conseguiram ter o seu colo examinado. Mulheres, todos os anos, tenham o seu colo do útero examinado. Pode ser que você não precise colher o Papa Nicolau, mas só de colocar o espéculo e ver lá no fundo do espéculo o colo do útero e examinar a vulva uma vez por ano com um profissional é uma coisa maravilhosa. Você também precisa e deve ter um espelho para ver a sua vulva, se autoexaminar. No consultório, eu ensino as mulheres a introduzir o espéculo nelas. E eu mostro com a ajuda do espelho o colo do útero delas. Então, eu acho que dessa maneira, eu também ajudo elas a fazerem o seu próprio exame. Então, nós vamos juntas conhecer o colo do seu útero, para que eu possa aí explicar. Aí a gente previne alguns subprodutos do sexo. O bom, o gostoso, que é o prazer, mas tem 2 subprodutos. E a gente não está preocupada, a gente não precisa ficar pensando nesses 2 subprodutos o tempo inteiro, que é a doença e é a gestação não planejada. A gente precisa de um bom método para ficar só por conta do prazer, que já é serviço demais para nós. Existem outras doenças que podem ser transmitidas tanto por sexo como por compartilhamento de agulhas, seringas, como, por exemplo, as hepatites B e C. A hepatite B, ela tem vacina. Atualize a sua vacina para hepatite B. São 3 doses, e se a sua última dose tem 5 anos, tem o reforço. A hepatite C não tem cura. Ela não tem vacina, mas ela tem algumas drogas que podem fazer com que você cure dela. Ela era muito comum na época em que os bancos de sangue não eram tão espertos como são hoje. Nós temos mais infecções novas por hepatite C através de transfusão de sangue, mas ela continua sendo transmitida pelo sexo, pelos alicates no salão de beleza. É preciso que eles sejam esterilizados ou que você tenha o seu alicate, que você faça a sua própria unha e não compartilhe esse tipo de instrumento que pode carregar vírus por causa do corte. Alicate, tesoura, lixa, tenha a sua própria, faça você a sua. Ou se tiver que alguém faça, faça com as suas coisas. Vocês já ouviram falar de uma doença que veio com tudo nos últimos 5 anos? A sífilis. A doença dos portos. Uma doença que era muito comum no século XVIII e XIX. Ela é uma das doenças que mais mata o bebê dentro do ventre da mãe, silenciosamente. A mãe sente que o bebê não está mexendo mais quando vê o bebê. A sífilis, ela é produzida por um protozoário, não é um vírus como o HPV e o HIV, é um outro tipo de célula, é um protozoário que é tratado com benzetacil, aquela injeção que dói, que só. Para prevenir a sífilis, eu também utilizo a camisinha. A camisinha masculina, que tem vários tamanhos, do 49 ao 58, e a feminina, elas são plenamente capazes de impedir a transmissão da hepatite B de bola, a hepatite C, o HPV, o HIV e a sífilis. Tanto no sexo pênis com vagina, como no sexo pênis com ânus, como no sexo vagina com boca, como no sexo pênis com boca, quanto no vagina com vagina.
mas não transmite boca com boca. Perguntas, Roberto? Érica, temos 39 perguntas aqui. Misericórdia, eu anotei aqui já. Deixa eu ver se a gente dá só... Acho que algumas daquelas a gente já respondeu. Vamos ver assim. Acho que isso aqui é importante. Acho que muita gente tem. Olha só, querida. Corrimento amarelo é grave? Pode não ser. É mais fácil você fazer um exame físico para a gente avaliar, sentir o cheiro. Na maioria das vezes, um corrimento amarelo não é o primeiro sinal de uma doença de transmissão sexual grave, mas pode ser uma doença de transmissão sexual leve, uma clamídia. Lembrando que nós temos dentro da nossa vagina uma população de bactérias que mora lá. São moradores, pagam aluguel, contribuem, dividem as contas, como a Gardnerella vaginalis, como a Cândida. Meu Deus, isso é grave? Não, são habituais da vagina, existem lá. Só não podem estar em grandíssima quantidade para que elas possam conviver em harmonia. O que não é normal? Não é normal sentir odor de um alimento que expira. Não é normal sentir coceira. Não é normal estar esverdeado. E não é normal estar com uma quantidade acima do que aquela que você percebe sempre, que é a sua usual. E é muito normal, uma vez por mês, você ter um catarro no fundo da vagina. Aquele que, quando estica, é viscoso e elástico. Esse é normal. Tem uma pergunta aqui, se é verdade que as mulheres que amamentam, elas não engravidam. Mais ou menos. A amamentação atrapalha a gravidez, mas é em 25%. Ou seja, mulheres que estão amamentando precisam de um método para evitar a gravidez. Quais são os métodos que ela pode usar? Porque também não dá para usar todos. Eu vou falar a lista exata do que uma mulher que está amamentando pode usar. Ela pode usar todo tipo de camisinha. Ela pode usar o DIU de cobre. Ela pode usar o DIU de hormônio. Ela pode, que é esse. Ela pode usar o implante, que é esse, que fica subcutâneo aqui embaixo da pele. Ela pode usar essa pílula, que é só de progesterona, de desogestrel 75 miligramas todos os dias, sem intervalo, e ela pode usar a injeção de 3 em 3 meses. Esses métodos todos que eu falei são os que podem ser usados. As pílulas combinadas, injetável mensal, não pode, porque atravessa o peito, passa hormônio para o bebezinho e seca a mama. Érica, outra pergunta. Se gozar no ânus, tem algum perigo de escorrer para a vagina e a mulher engravidar? Muito difícil. Agora, se gozar na entrada do ânus, sim. Dentro do ânus, não escorre, porque o ânus tem 2 anéis. Ele tem o anel interno e o anel externo. Então, não tem como engravidar se gozar dentro do ânus. Não tem um caminho que vai do ânus para a vagina. A menos que a pessoa goze no que a gente chama de gozar no entorno da vulva, gozar no períneo, gozar entre as coxas. Aí pode ir. Mas se gozar dentro do ânus, resposta não. Muita pergunta. Muito boas perguntas.
Deixa eu ver aqui de uma pessoa muito interessante essa pergunta. Sexo menstruada pode, para muitas mulheres é gostoso. O que as mulheres às vezes não gostam é do mela-mela. E aí, para evitar o mela-mela, existe um coletor. Gente, caiu esse Instagram. Problema? Algum problema? Algum problema? Só que tá aí mesmo pra mim. Você tá muito preocupado com O assunto, o né? assunto. E eu tava sem meu celular, né? Tava interpretando. Caiu o negócio, a senha, eu não sabia. Chamar de novo, viu? Que chegou. Quem olha o tempo sou eu, né? Foi mal. Passando, né? Gente, vocês sabem que as perguntas sumem, né? Então tem que fazer de novo. A gente não prestou atenção no tempo. Focado nas perguntas, focado no assunto. Obrigada por terem voltado. Ô, Érica, estão perguntando se é normal menstruar 2 vezes dentro do mesmo mês. Se o intervalo entre uma menstruação e outra for menor que 24 dias, sim. É importantíssimo que você anote as datas em que ela desce, o início de cada menstruação. Se o intervalo entre cada início, ou seja, o dia que desce de um e a véspera do dia que desce da outra, for menor do que 24 dias, a tendência é que você esteja normal. Olha, é muito difícil a gente ficar chamando de doente ou de normal. É mais interessante a gente começar a anotar, levar para um profissional e entender que às vezes eu não sou sempre 28 dias, sempre 30 dias. O intervalo que evita anemia, que me protege, que pode me ajudar a não engravidar e me ajudar a me organizar, os melhores são, no mínimo, 24 dias entre uma e outra e, no máximo, 38, 40 dias entre uma menstruação e outra. Mas há pessoas que são um pouco menos ou um pouco mais, que são tão regulardinhas, vamos cuidar delas? E não ficar pensando que está normal ou que está alterado. Se a minha menstruação vem a cada 28 dias, é normal que num mês venha no dia 1º e no dia 28 do mesmo mês venha. Agora, se a minha menstruação está vindo a cada 10 dias, eu posso ter mais anemia. E pode ser que alguma coisa esteja desalinhada. Menstruar com sexo é normal, para algumas pessoas é gostoso. A gente só precisa segurar um pouco a menstruação, porque a gente pode gostar do sexo com menstruação. É muito difícil engravidar no sexo com menstruação. Mas pode transmitir doenças no sexo com menstruação. Pode ter muito prazer, mas a gente às vezes não gosta do mela-mela. Então, para evitar o mela-mela, tem 2 maneiras. Você pode usar a camisinha feminina, você pode usar o coletor menstrual de disco, que pode te ajudar, ou você pode usar uma esponja marinha comprada especificamente para isso, que não é tão simples de achar nem aqui em São Paulo. Lembrando que eu estou falando de São Paulo. Então, uma dica fácil de usar é esse coletor menstrual na forma de disco. Ele é super compatível, então ele evita o mela-mela. Mas não que você tenha risco de gravidez. O risco é muito baixinho, é quase 0.
Tem pergunta aqui. Olha só. Cisto dermoide. Quem tem cisto dermoide engravida, dá para... Cisto dermoide no ovário. Dermoide, porque tem o cisto desmoide. São dois. O cisto dermoide, ele também é chamado de... aquele cisto que faz uma gordura no ovário. Então, às vezes você tem um cisto desmoide no ovário e o outro está normal. Então, você consegue engravidar com o outro. Então, tem que evitar a gravidez. E na medida que ele for crescendo, ele se enche de sebo, de pelo, de dente. Ele é um cisto de tecido de pele. Não é maligno, mas às vezes ele torce. Então, é importante que se programe a retirada dele. E o outro ovário fica lá, lindo, maravilhoso, disponível para uma gravidez. Tem uma pergunta aqui sobre mioma. Quem tem um mioma engravida? Depende do local, depende do tamanho. Quem tem mioma pode engravidar, sim. Depende do local e depende do tipo e do tamanho. Estão pedindo para explicar de novo sobre o DIU de cobre, dos 10 anos, e o DIU Mirena, de 5 anos. Como é? Tá. O DIU de cobre, ele é um DIU que libera uma substância chamada cobre. O mecanismo pelo qual ele evita a gravidez é que o cobre, ele vai atrapalhar a subida do espermatozoide e ele não consegue chegar lá no ponto de encontro. Aí o espermatozoide, ele não... O ponto está marcado aqui, o encontro, e o cara não chega. Ou se chega, ele chega com uma quantidade pequena, porque fica muito difícil, o DIU atrapalha o caminho, ele hostiliza o caminho. Ou se chega e se encontram o espermatozoide e o óvulo, esse novo ser que é o ovo, ele não consegue se implantar dentro do útero, porque o DIU está lá, um elefante. O DIU de cobre, ele não tem hormônio. Efeito colateral dele pode aumentar um pouco a quantidade do fluxo e pode dar um pouco mais de cólica no período menstrual. Atenção, mulheres que têm muita cólica no período menstrual, muita de arrebentar. Tentem tratar a sua cólica, entender a causa dela, antes de pensar em colocar o DIU de cobre. E mulheres que sangram muito e que têm miomas ou que têm pólipos, não devem inserir o DIU de cobre. Precisa ter a sua doença tratada antes de inserir o DIU de cobre. Mulheres que têm suspeita de tumores de colo uterino, o DIU de cobre é mais um aliado. Não precisa se preocupar em relação ao colo uterino, mas precisa se preocupar em relação ao útero. Se apresenta algum pólipo, algum mioma, o DIU de cobre não é a primeira escolha. Mulheres que não podem usar hormônio, ou que tiveram trombose, ou que têm dores de cabeça diárias, são mulheres que não devem usar hormônio. Deem prioridade ao DIU de cobre. Tanto o DIU de cobre, ele pode ter alguns formatos. Ele pode ter o formato T, ele pode ter o formato ferradura, ele pode ser colocado depois do parto, ele pode ser colocado durante a menstruação, preferencialmente, mas ele precisa ser colocado se eu tenho certeza que não estou grávida. Certeza o quê? Certeza que eu não estou grávida. Eu não posso inseri-la grávida. A taxa de falha do DIU de cobre são 8 gestações em 100 mil mulheres. A taxa de falha são 8 em 100 mil. O DIU de cobre, ele tem um tipo que dura 5 anos e ele tem um tipo que dura 10 anos e ele pode ser gratuito no sistema de saúde.
O DIU com hormônio, ele pode ser gratuito em alguns sistemas de saúde, não em todos, mas ele pode ser inserido em qualquer lugar. Ele pode ser inserido também no consultório. Ele não precisa de internação. Ele libera um hormônio de progesterona só. Ele pode ser ideal para mulheres que têm dor de cabeça, que já tiveram trombose e que não querem engravidar pelos próximos 5 anos. Ele dura sempre 5 anos, ele só tem um tipo. Saiu um tipo novo esse mês, que é o Calena. Ele dura 3 anos, ele também é um DIU de hormônio, só que ele tem a cânula, o catéter, mais fininho do que isso, mais magrinho do que esse e dura só 3 aninhos. Pode ser uma boa estratégia para mulheres jovens, como adolescentes ou mais velhas, que estão naqueles últimos anos de menstruação ou que já estão na menopausa e que pensam em tomar hormônio para menopausa. Respondi a pergunta? Sim. Eu ensino as minhas pacientes a controlar o fio do DIU, de cobre, mirena, calena, todos. Você com o dedo, primeiro que você no consultório aprende a colocar o espéculo, aprende a ver o colo do útero com a ajuda do espelho, aprende a ver a vulva do lado de fora com a ajuda do espelho, aprende a tocar lá dentro e pode empurrar, e pode empurrando o dedo, sentir o fiozinho. Eu sinto o fiozinho do meu DIU T de cobre. E fico mais segura de saber que ele está tudo bem no lugar, principalmente depois da menstruação. Eu acompanho, fico super segura. Tem mulheres que acham que só ficarão seguras se ficarem fazendo ultrassom todo o tempo. Eu discordo. Acho que a gente fica segura colocando o dedo lá no fundo e sentindo o tamanho do fio. Ele tem mais ou menos 2 centímetros de comprimento. Tem muita, assim, né? Só se ela responder só as perguntas, Bela. Deixa eu ver se eu consigo. Se tu já respondeu, aí eu vou dar uma pulada aqui. Tem uma pergunta aqui, se a pessoa se masturbar e tiver DIU, se pode sair do lugar, se tem perigo de Não sai do lugar na masturbação, não sai no lugar do sexo, não sai no lugar na menstruação. A taxa de falha do DIU são 8 gestações em 100 mil mulheres. A taxa de falha do Mirena são 2 gestações em 100 mil mulheres. Então, eu nunca conheci uma mulher. Olha, eu estou há 17 anos trabalhando como médica de mulheres. Eu nunca vi uma mulher engravidando com DIU. Algumas colegas já viram. Eu já vi mulher engravidando com laqueadura, mas com DIU eu nunca vi. Por isso que eu confio tanto e escolhi esse método para minha vida. Qual é teu método, Grazi? Meu, nenhum, porque eu não preciso. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Já há muito tempo menstruada, né? No ano 10 meses. Tem muita mulher perguntando que no mês não consegue engravidar. Então, precisa procurar ajuda. Não é normal tentar gestação, ter sexo uma vez a cada 2 dias. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ejaculando dentro da vagina durante 1 ano. 1 ano eu tô tendo sexo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Menstruando regularmente e ainda assim não está conseguindo engravidar. Não é normal. Se você já percebe que você não tem menstruações regulares, então precisa cuidar de entender a causa e tratar. Se você tem menstruações regulares
e mesmo ejaculando dentro da vagina, um dia sim, um dia não, e você não consegue engravidar, faça a percepção da sua ovulação e lembre que o seu parceiro precisa ter quantidade de células, senão a gravidez não acontece. No Brasil, a causa de infertilidade ela é igual entre homens e mulheres. 30% de infertilidade é de causa somente feminina e a mais comum é a tuba uterina, que está bloqueada ou enrijecida e não dá passagem. A tuba uterina, que é isso aqui que eu mostrei para vocês no começo, que sai do ovário, que capta a célula do ovário e cai no útero. E 30% de causa exclusivamente masculina e 30% de causa dos dois. E os outros 10% ninguém sabe qual é a causa. Nem se é masculina, nem se é feminina. Érica, assim, a gente vai virar madrugada aqui se a gente for deixar... Eu fico muito feliz pelo convite de vocês. Acho que a gente pode construir uma relação muito boa, de uma boa prestação de serviço. Me coloco à disposição para responder perguntas caso aconteça. Quero lembrá-las de que, eventualmente, nós somos educadas de maneira diferente. Eu sou educada dentro de uma linha de interpretação de texto, e às vezes quando eu recebo um texto, eu sempre peço, tenha paciência comigo, reescreva o texto, tá tudo bem. É só ter paciência comigo. Se vocês precisarem mandar mensagens, o meu Instagram é o DRA, tá bem aqui em cima, DRA, Érica com a letra K, Mendonça sem o cedilha. Tenham paciência comigo que eu consigo, eu não sou intérprete. Então, saibam que eu tenho boa vontade, quero aprender com vocês, mas eu não sei Libras, eu sou analfabeta. Tudo bem, e não tem problema. Como foi para vocês essa experiência, Grazi e Roberto? Ai, é maravilhoso, né? Assim, é um desafio, porque são informações e sinais que a gente tem que ter muita calma para sinalizar, para mostrar. É muita informação descritiva, né? E a gente... Vamos perguntar eles, depois eles dão um feedback pra gente, os surdos, né? Então, aí como é que foi, se deu pra entender direitinho, se ficou legal. Porque com a sua explicação foi ótima. Aí a gente tem que entender, ver se a nossa interpretação também foi boa. Gostei muito da pergunta de todos, assim. Não acompanhei os comentários. Realmente não acompanhei. Deixa eu ver se mas não dá pra acompanhar. muita Mas eu quero me colocar aqui à disposição. Ovulação já vem com a menstruação, pode ser, atrapalha a pílula, atrasa por 4 dias, vem menstruação com ovulação e volta a pílula. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de entender. A ovulação, ela não é a menstruação. A menstruação, ela vem justamente entre um período de amadurecimento para a formação do óvulo e outra. A menstruação é quando o corpo diz para você que daqui a alguns dias, na média, daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas, em média, você vai estar pronta para uma tentativa nova de ovulação. E depois da ovulação, passa-se novamente metade do ciclo e você volta a ter uma menstruação. Se eu transformasse a menstruação, se eu transformasse o ciclo menstrual numa linha, eu diria que na metade dessa linha está a ovulação. É na metade do tempo entre uma menstruação e outra menstruação.
Atrasar a pílula bem no começo do ciclo é um tiro na cabeça. Quando eu atraso um comprimido do começo da pílula, eu tenho chance de quase 20% de gravidez. Se eu atraso 2 pílulas no começo, eu tenho chance de 50% de gravidez. Atrasar a pílula no começo do ciclo é muito mais compatível com gravidez do que no final. Então, atrasar 4 dias, muito cuidado. Muito cuidado. Mesmo que menstrue porque atrasou, você pode ter uma gravidez sim. E aí, se você atrasou, ou você recomeça do zero uma nova cartela de 21 dias, usando camisinha, ou você para tudo, usa a camisinha, espera a próxima menstruação e começa do zero. A sua pergunta tem a resposta sim ou não. Pode menstruar. Vocês já sabem que a menstruação você não precisa fazê-la. Deu travado aqui, Érica. Fala de novo, por favor. Vocês já entenderam que sexo e menstruação são compatíveis. Quem tem mioma precisa tratar o seu mioma, porque na maioria das vezes o mioma ele atrapalha a gravidez. Quem tem trombofilia, de preferência, tem que usar um método sem hormônio combinado, ou seja, o DIU de cobre ou o DIU com hormônio. Estou amamentando, pode tomar o Cerazete. Se a gente for ficar aqui percorrendo as perguntas, vai demorar até. Érica, a gente vai encerrar, porque senão vai até aí você também, né? Deve estar cansado. À disposição. Vocês vão deixar os 2 vídeos gravados para elas poderem ter oportunidade de assistir depois. Então, muito prazer. Obrigada. Quem estiver assistindo o vídeo depois, sinta-se beijada, abraçada, mande suas perguntas, está tudo bem, vamos passar por essa quarentena, de preferência com mais direitos e com mais educação. Cobre, não entre e saia de uma consulta sem entender o que está sendo prescrito e indicado. Pergunte, não abra mão de tirar suas dúvidas por medo delas não serem bem acolhidas. O seu compromisso é com você e com o seu corpo. Por que você está usando determinado remédio? Pergunte, tire suas dúvidas. Não guarde as suas dúvidas para ser tirada por uma pessoa que não te atendeu na internet. Não faça isso. Isso pode ser pior para a sua saúde. Tá bom, mulheres? Tá bom. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Em meu nome, do Roberto e da Andréia. É sempre um prazer ter pessoas como você colaborando com a comunidade surda. A gente precisa mesmo de profissionais como vocês para tirar dúvidas que são tão básicas, aparentemente, mas são dúvidas minhas, dúvidas de muitas ouvintes, dúvidas das mulheres surdas, dos homens também que estão aqui. Tem muito homem fazendo pergunta, muito homem que cuida das suas esposas, namoradas, enfim, né? E a gente quer agradecer muito você, a sua disponibilidade. A comunidade surda está muito feliz e está lhe recebendo de braços abertos e que a gente consiga lhe ter mais vezes nesse momento, assim, para a gente discutir, para tirar dúvidas. Eu estou à disposição, é só vocês avisarem. Tá bom. E o pessoal que tem perguntas, gente, guarde as perguntas que em outro momento a gente pode responder. A gente, assim, né? A gente interpreta e quem responde são as meninas que são profissionais da área. Beijo, Érica. Muito obrigada. A gente vai chamar a Andréia só para dar um tchauzinho agora, rapidinho. Viu? Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Andréia, cadê você? Oi. De novo, gente, eu não apareço? Eu testei. Eu desinstalei o Instagram. Vocês me ouvem, né? Sim, ouve bem. Eu desinstalei o Instagram. Eu fiz uma live sozinha aqui com meu marido. Ele de pijama me chamou numa live para testar.
E funcionou. E agora eu não apareço. Ah, é só com vocês. Puxa vida. É só para dar tchau. Para dizer que eu fiquei aqui o tempo inteiro, que eu adorei, tá bom? E aí eu vou ter que arrumar um telefone novo para semana que vem vocês me verem. E semana que vem a gente vai falar de mitos, hein? De todas as mentiras que vocês escutam sobre relação sexual, tá? Obrigada. 2 lives, né, gente? Pois é. Gente, beijos. Obrigada por vocês estarem aqui presentes. Na outra quinta a gente se encontra de novo. Avisem aos surdos, aos ouvintes também, que tem a live importante. A gente está aqui para assistir, tirar dúvida, aprender, ajudar pessoas que estão aqui. Viu? Abraço, obrigada. Depois dá um feedbackzinho se foi bom, se vocês entenderam, se foi claro. Ok? Beijo todo mundo. André saiu? Acho que saiu. E amanhã? Beijo. Amanhã. Ah, amanhã. Amanhã eu falo o segredo. Prometo. Amanhã, esquece não. Amanhã tem. Qual o segredo? Viu? Beijo, eu vou salvar a IGTV. Viu? IGTV. Tchau, 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 tchau. Beijo, 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 beijo. Eita, menina. Eita. Tchau. Beijo.